Hoje a gente vai falar sobre divórcio. Vocês sabiam que um ex-cônjuge pode ser obrigado a pagar aluguel após o divórcio, caso ele esteja morando neste bem que era comum do casal? Eu sou a Júlia, advogada de família e sucessões e planejamento sucessório, com atuação focada em demandas extrajudiciais, ou seja, demandas feitas em cartório. E hoje eu vou mostrar para vocês o que um divórcio mal feito acabou custando para um casal. Recentemente saiu uma decisão que é muito comum. O tribunal manteve a condenação da mulher a pagar aluguel ao seu ex-marido porque ela continuou morando sozinha no imóvel depois do divórcio. Mas por que essa decisão foi mantida? Eu vou explicar para vocês como é que ficou convencionado no divórcio. Esse bem era um bem comum do casal, ou seja, cada um tinha 50% deste imóvel, em razão da meação, né, por ser um bem comum. Na partilha de bens, o que é mais devido? Cada um ficar com um bem, então partilham-se ali todos os bens, cada um mantém ali 100% da propriedade de um bem, ou vende esse bem, da forma que fica melhor a questão da partilha de bens. Mas nesse caso, ficou em condomínio. Então o casal manteve ali, cada um, uma fração ideal de 50%. E é aí que começa o problema. Por quê? O problema começa com a questão do condomínio. Se uma pessoa está morando sozinha no imóvel e a outra pessoa não está usufruindo, ela deve pagar alimentos ao ex-cônjuge que não está ali no imóvel utilizando esse bem. Mas por que esse formato de partilha não foi eficaz? É muito comum os casais deixarem o problema para depois. Ou seja, vamos partilhar esse imóvel depois, não estamos entrando em acordo, deixa desse jeito assim mesmo, vamos ficar em condomínio, a gente partilha e fica em condomínio. E quando você vai ver lá pra frente, traz um desgaste muito emocional e conflitos, porque o divórcio acaba não terminando, né? Efetivamente você está dividindo ali um condomínio com o seu ex-cônjuge. Isso não é muito bom. Então, na prática, o bem continua sendo dos dois. E quando só um deles mora no imóvel, ele está utilizando a parte que é do outro. E a lei, assim, entende que precisa ser compensado. Ou seja, o outro tem o direito de receber aluguéis referente à sua parte que cabe. Então, eu vou te mostrar aqui algumas opções do que poderia ter sido feito nessa partilha de bens. Trazendo, assim, uma partilha que seja mais eficaz, não deixe em condomínio um imóvel que é comum do casal. A primeira opção é vender este imóvel, ou seja, o casal vende para um terceiro e depois eles partilham ali o produto da venda do bem. Essa é uma das soluções mais eficazes e mais fáceis, mas muitas vezes ela não é possível. Seja porque um quer manter aquele imóvel para si, né? Ele não tem outro lugar para morar e gosta muito de ficar naquele imóvel, ou também pelas condições de mercado da venda, né? Eles não estão conseguindo vender e eles querem terminar logo essa partilha, então muitas vezes essa solução pode demorar um pouco para acontecer, mas ela é eficaz sim. A segunda opção é um dos dois abrir mão da sua parte sobre o imóvel. Ou seja, o outro cônjuge fica 100% com esse bem, mas precisa ter um cuidado, porque quando uma das partes abre mão da sua meação, né, o outro vai ficar com excesso de meação, a lei entende que o outro está doando a sua parte para o ex-cônjuge. E quando há doação, há incidência de ITCMD, né? Então há fins fiscais ali. Então a gente precisa tomar esse cuidado, fazer todo o cálculo para que não haja prejuízo ali para as partes. Mas essa é uma solução muito eficaz. A gente precisa analisar qual estado que está esse imóvel para verificar a alíquota. Em São Paulo, por exemplo, é 4%. A gente usa como base de cálculo o valor de mercado do bem, da parte que corresponde ali à meação do cônjuge que está abrindo mão ali da sua meação. E ali incide o ITCMD. Essa solução é eficaz, porque o outro, que quer manter o imóvel para si, fica com 100% da propriedade do bem. A terceira opção é quando um fica com o imóvel e ele paga para o outro cônjuge a parte dele. Nesse caso, há uma compra e venda, tá? A lei entende que há essa compra e venda, então incide ITBI, porque você está comprando a parte do outro. Você pega um valor que você tem fora ali do monte partilhável e paga o outro cônjuge para receber 100% desse bem. Temos que verificar a legislação municipal para verificar a alíquota desse ITBI, porque varia conforme o município, tá? Então, vai incidir o ITBI ali sobre aquela parcela do imóvel, 50% ali do imóvel
que o outro cônjuge está comprando, tá? Ameaçando o outro. Percebam que não existe uma resposta única de qual é a melhor forma. A gente tem que analisar o patrimônio deste casal, a situação financeira de cada um, qual a melhor estratégia para o caso concreto deles. Um advogado especialista em divórcios, em família e sucessões, vai conseguir enxergar de uma maneira ali geral qual é o melhor formato de partilha de bens, de acordo com o patrimônio desse casal. Não é apenas dar andamento a processos de divórcio, precisa de estratégia e análise para evitar riscos e conflitos lá na frente. Eu já vi muitos casos em que a partilha foi feita sem esse cuidado. O casal teve que ficar lidando por anos com um imóvel incomum, em condomínio. Então, sempre que possível, é importante a gente partilhar os bens, não deixar em condomínio. Mas quando não for possível partilhar 100% ali desses bens, tiver que deixar em condomínio, um advogado especialista nessa área, ele vai colocar uma cláusula específica no acordo na questão dos bens pós-divórcio. Como é que vai ficar o gerenciamento desses bens? Principalmente quando um dos ex-cônjuges ainda continua morando em um desses imóveis. É importante já estabelecer se será devido o pagamento de aluguéis, até para evitar ações ali futuras, como foi o caso do que eu trouxe no começo do vídeo, em que o ex-cônjuge teve que entrar com uma ação de arbitramento de aluguéis. Tudo isso poderia ser evitado se tivesse no acordo já previsto toda essa situação. Então, se você estiver passando por uma separação e não está conseguindo entrar em acordo em relação à forma como será a divisão desse patrimônio, é muito importante você estar bem assessorado por um especialista em divórcios. O meu escritório ajuda sempre a resolver essas soluções de forma consensual, extrajudicial. Então, o meu foco é acordo, e um acordo bem estruturado com cláusulas específicas. Aqui na descrição do vídeo eu deixei o meu contato.